Muito bem, então vamos dar sequência, né, nessa segunda parte. Algumas frases aqui do livro chamam a atenção, né? E são muito inspiradoras, né? Então tem a parte que é um pouco quase que aterrorizante, né, atemorizante, mas olha só, a limpeza espiritual está no seu apogeu. Então esse processo de trabalharmos aqueles que realmente estão comprometidos com o mundo de regeneração, que não é um mundo feliz ainda, mas é o local em que o bem predomina. Então esse processo está acelerado. Mas o que vai acontecer? Né? Isso também é outra informação desse livro e de vários outros. O que vai acontecer com aqueles que não se ajustarem a esse programa acelerado de renovação? Serão deslocados para outros planos similares à Terra, porém em condição moral atrasada, inferior. Isso já aconteceu aqui. Independente, né, da obra Os Exilados de Capela, que trata disso de maneira muito própria, mas independente de qualquer obra espírita, algumas observações da história da humanidade nos chamam a atenção que algo diferente aconteceu com civilizações que nós já tivemos aqui. Por exemplo, a gente teve na Mesopotâmia, né, um povo assim, extremamente evoluído. A Biblioteca de Alexandria era assim, um patrimônio cultural extraordinário. As pessoas que estavam ali há vários séculos atrás tinham uma bagagem cultural muito grande. E como seria possível, independente de qualquer conceito espiritualista, reencarnação, mas como seria possível isso desaparecer ou regredir? Porque hoje é a região do Iraque, que é uma região, em termos culturais, assim, muito acanhada em relação ao resto do mundo. Então, se nós tínhamos ali um polo de cultura, se fosse simplesmente pela questão materialista, teria que pelo menos se manter como polo. O Egito é outra situação semelhante, né? Eram povos extremamente, os egípcios, os povos da América Central, apesar de questões morais, né, menos adequadas, né, os sacrifícios humanos, enfim. Mas em termos de tecnologia para a época, muito mais avançados do que os povos contemporâneos. Se fosse seguir a lógica material, teriam que ser, né, países muito mais evoluídos do que os outros. E ao contrário, hoje são regiões em que a miséria social graça, né, não tem notoriedade nas ciências, nas humanidades, não tem. Porque os espíritos que vieram para essas regiões há milênios atrás, né, eram espíritos exilados de outros planos que não quiseram acompanhar naquele momento a transição que estava acontecendo e vieram aqui, mas não era castigo. Não existe essa referência de castigo. Existe uma questão de sintonia. Como o plano em que estavam, a maior parte então fez esse acréscimo, esse degrau acima em termos morais, aqueles que voluntariamente se negaram a aceitar a mudança. Então foram simplesmente colocados em povos de padrão moral semelhante, que estavam em termos materiais muito atrasados. E isso, essa obra também traz, né? A gente vai comentar sobre isso um pouco mais adiante. Mas essa informação, né, que a limpeza espiritual está no seu apogeu, então realmente nos retrata a importância do momento que estamos vivendo. É um momento que merece muita seriedade da nossa parte, certo?
espíritos bastante evoluídos, né, que estão coordenando esses trabalhos aqui no Brasil, colocam uma frase textual que eu vou ler. Abre aspas, né? Kardec elucidou quanto aos períodos do Espiritismo. Então, que a doutrina espírita teria diversos períodos. Como teve bem no início a fenomenologia, né, que eram aqueles eventos que chamavam a atenção. No Brasil a gente teve as materializações, né, que hoje já não tem mais razão de ser. Né? E dentro desses diversos períodos, né, o período da divulgação de muitas obras, né, que foi o seu auge com Chico Xavier, né, que foi uma sequência extraordinária, né, de centenas de obras, divulgando, trazendo informações do mundo espiritual. E agora, o Spinelli continua, o último período, o quinto e último período do Espiritismo, que é o da renovação social. Então, é uma outra informação que esse livro traz, de momento realmente de modificação, renovação, de mudança drástica, né? É o quinto e último momento do Espiritismo, que é o da renovação social. Como é que a gente poderia ver isso? Se tivermos olhos de ver, é fácil. Nunca houve tantas abordagens do mundo espiritual como hoje. Na Netflix, né, e outras redes de streaming, tem séries, documentários sobre experiência de quase morte, comunicabilidade com o plano espiritual, o que é mediunidade, o que a pineal faz, o que é o mundo extrasensorial. Então, obviamente, né, esse período do Espiritismo na renovação social, lógico que não se trata de dizer que todo mundo vai ser espírita, isso não faria sentido nenhum. Né? Mas que os conceitos trazidos pelo Espiritismo, como a realidade no espiritual, a reencarnação, tudo isso se apresentando de forma ampla na sociedade. Estamos vivendo isso. Muito bem. Dando alguns exemplos, né, aqui do livro também, de como esses ataques estão muito intensos para todos aqueles comprometidos com o bem, eu peguei 2 exemplos aqui, né, que são da benfeitora, né, Malvina, que é o nome da personagem. Essa mulher reencarnada, a gente lendo a obra que ela tem, coordenando uma instituição de caridade enorme, uma instituição espírita, mas com atendimento ao público, crianças, né, enfermos. A gente vê pela descrição da obra que não fala o nome da cidade, mas certamente, pela descrição, é uma instituição com uma abrangência extraordinária. E tem essa mulher chamada Malvina, que é a responsável pela instituição. E a gente vendo a obra, fala assim, nossa, mas essa benfeitora da humanidade essa benfeitora da humanidade sofrendo ataques rigorosíssimos, agravando um quadro de saúde que ela tinha, de reumatismo, os espíritos perturbados, né, causando desconforto nessa área, conflitos afetivos. Ela reencontrou o seu ser amado. Ela percebeu que era ele comprometido com outra família, que era a programação dele daquela encarnação. Mas ela viu, identificou que era ele, além do conflito afetivo, natural, emocional, os desafetos espirituais ainda trazendo transtornos para ela, né, procurando desequilibrá-la na área da sexualidade. Então, afetando a saúde orgânica, causando constrangimentos afetivos e querendo induzi-la a perturbações na área da sexualidade.
Então quando a gente lê, fala assim, nossa, mas é muita coisa para alguém que é uma benfeitora. Mas aí vem os conceitos que nós falamos antes. Eram pendências necessárias que ela deveria resolver. Então, essas situações todas refletiam circunstâncias necessárias, como se fossem aquelas dependências, né, durante a graduação, que teriam que ser resolvidas. Um outro exemplo é do Gracindo, um trabalhador também, né, na obra da caridade espírita, trabalhador de mediunidade, e ele, muito comprometido com a doutrina, com o seu compromisso, os desafetos atacaram a esposa, que era um pouco menos rigorosa ali dos seus compromissos e deveres. Mas é claro que, atacando a esposa, atingiam ele. Então, essas situações foram se estabelecendo porque o que esses espíritos perturbados que se autodenominam justiceiros querem? As quedas morais, os escândalos, querem desacreditar as instituições sérias, os trabalhadores de Jesus, e estão investindo tudo. Bom, a parte extremamente confortadora também está aqui apresentada com uma clareza extraordinária. Eu vou ler. Apesar de todos esses desafios, né? Então, abre aspas. A misericórdia do Senhor determina que a ajuda aconteça em caráter de urgência. Então, em uma das reuniões espirituais, né, que é outra característica dessa obra, estão acontecendo no mundo reuniões espirituais nos países, nos hemisférios, com espíritos que se reportam diretamente a Jesus. Grandes reuniões espirituais acontecendo para organizar, treinar, esclarecer os trabalhadores que estão em contato direto com nós outros encarnados. E olha essa frase que foi dita por um desses espíritos, né? O espírito é tão evoluído, né? Muito bonita essa parte do livro, que para que os demais pudessem vê-lo, os trabalhadores do bem, do quilate de Bezerra de Menezes, Manuel Fernando de Miranda, para que pudessem ver, né? Houve uma materialização no plano espiritual. É algo assim extraordinário. Isso já também foi descrito na obra de André Luiz, né? Essa situação de quando o espírito muito evoluído, para ele se apresentar próximo às regiões da Terra, ele depende de recursos fluídicos próprios do local. E isso foi dito. A misericórdia do Senhor determina que a ajuda ocorra em caráter de urgência. Ou seja, a ação do bem se fará constante e imediata. E aqui tem outra situação, outra abordagem, que na minha opinião deve ser um ponto-chave deste nosso encontro aqui. Então, o primeiro ponto que eu considero extraordinário é esse. O objetivo de uma pandemia é acelerar o progresso. Então, que cada um de nós possa, todos os dias, não só durante a vigência da pandemia, todos nós que estamos passando e possivelmente, né, passaremos até que esse momento conclua, talvez alguns de nós possamos ser chamados para o plano espiritual. É possível. Né? Eu tive familiares que foram, acredito que vários aqui tiveram, ou amigos. Né? É uma questão natural, biológica. Né? Este corpo físico que nos serve é passageiro. E talvez alguns de nós possamos ter essa circunstância de retornarmos ao plano espiritual neste período, seja pela pandemia ou não. É uma possibilidade. Né?
sabemos muito bem que é assim que o processo evolutivo acontece. Mas para aqueles de nós, né, que superarmos essa etapa, eu penso que todos os dias, de agora até a desencarnação, a gente deve se perguntar: eu estou implementando um aceleramento do meu progresso, que foi o objetivo, está sendo o objetivo desta pandemia? E olha aqui, né, o segundo conceito que eu gostaria que frisasse aqui, que ficasse bem marcado é: basta sintonizar com a fonte do amor, que é Deus, e a resposta será imediata, em paz e coragem. Então eu acredito que se nós sairmos daqui com esses dois conceitos, de que devemos acelerar o progresso, e que apesar de toda a perturbação vigente, perturbações individuais, pendências seculares, desafios terríveis que estão sendo impostos na área da saúde física, convivência familiar, apesar disso tudo, ou independente disso tudo, olha essa frase: a misericórdia do Senhor determina que a ajuda ocorra em caráter de urgência. Basta sintonizar com a fonte do amor e a resposta será imediata, em paz e coragem. Então, aqueles de nós, né, que estamos, eu vi em várias expressões que quando eu falei, né, que nunca tivemos tantas perturbações como nesse período. Mas aqueles de nós que tiveram a perspectiva de orar nesses momentos de muito desafio e dificuldade, talvez tenham notado que a resposta, o respaldo, a sustentação realmente está diferenciada. Independente das quedas morais, das dificuldades, dos problemas de saúde, financeiros, seja o que for, essa resposta de paz e coragem, ela está acontecendo de modo imediato desde que nós nos sintonizemos com a fonte do amor. Isso faz todo sentido. Se Deus é misericórdia infinita, sabendo que é um momento de extrema provação para nós, o recurso também deveria ser proporcional ao desafio. E isso está muito bem colocado. É uma passagem maravilhosa, que foi atendida pelo Dr. Carneiro no plano espiritual, o médico, de um indivíduo que chegou praticamente em processo de desencarnação, com uma parada cardíaca. E é comovente, né? O homem chegou já em parada, né? Quase que se desligando do corpo. As orações das pessoas que ele havia beneficiado imediatamente viabilizaram um recurso espiritual instantâneo. E ele recebeu uma moratória. Fluidos da natureza, fluidos do plano espiritual, operações magnéticas na região cardíaca, destruindo vasos que estavam comprometidos. O enfermeiro fez massagem, o enfermeiro encarnado fez a massagem cardíaca, mas na verdade, quando o enfermeiro estava atuando, as providências realmente definitivas do plano espiritual já haviam sido estabelecidas. E isso é algo que a gente também tem observado. Eu comentei aqui, passou na televisão, uma jovem, né, com uma dedicação fervorosa muito grande, evangélica, né? E foi o médico que relatou. Ele disse que chegou para uma jovem e falou: olha, o seu quadro está muito crítico, vamos precisar entubá-la. E ela falou: se é a vontade de Deus, tudo bem. O senhor me dá 5 minutos para fazer uma oração? E ele falou: claro, dou até mais, estou vendo que você está calma, né? Mas o seu quadro clínico está muito difícil. Então tá bom, vou fazer minhas orações aqui, que a gente não sabe depois, né? Quem entubar, não sabe. Ele foi tudo assim, foi ver outros pacientes, voltou depois de 15 minutos.
olhou, a jovem com uma cor diferente, rosada, respirando profundamente. Ele falou, ué, você está com uma cara melhor. Sabe, doutor, terminei minhas orações, estou pronto. Eu vou refazer os exames. Já fez. Só, não precisa entubar, não. Vamos ver como é que vai. Parece que deu uma reviravolta, né? E eu soube, até de casos próximos, né? Pessoas do trabalho, amigos da família. Não são raros os casos assim que, por conta de uma oração da pessoa, de um grupo, uma situação que parecia muito caótica, de repente se estabeleceu. O paciente estabilizou. Quando eu li essa parte do livro, eu lembrei na hora desses casos, né? Basta sintonizar com a fonte do amor e a resposta será imediata, em paz e coragem. Então, pessoal, uma das maiores mensagens que esse livro nos traz é a força da oração. Como nós precisamos, devemos, podemos lançar mão desse recurso. Como André Luiz fala, né, no livro Nosso Lar, que a gente não consegue ainda considerar o poder que tem uma oração sincera. Independente da condição moral atrasada que nós ainda temos, das quedas, mas a oração é um recurso que se faz no momento atual extremamente necessário, importante, urgente, porque é o recurso que nós temos. A prece, né, ela não vai resolver todos os problemas, mas é igual àquela tábua da salvação, né? Então, vamos imaginar que nós não cuidamos bem da nossa embarcação, do nosso barco de pesca ali, e veio um naufrágio. Nós estamos nos afogando. O que é a prece? É a tábua de salvação. Aquilo que chega, a gente nem sabe de onde, mas que a gente se agarra. A gente se agarra, não precisa ficar se batendo mais, já sabemos que não vamos afundar, e nos viabiliza um tempo. A tábua de salvação não é a solução que nós queríamos. O que a gente queria? Acabou de afundar o barco, porque eu não cuidei direito da embarcação, não fiz a calefação, não conferi a bomba de drenagem, não fiz nada. Não conferi o bote salva-vida, os coletes, nada. Aí afundou. O que eu gostaria na hora? Que o socorro chegasse antes de me molhar. Se precisasse nem pular na água, já pular para o barco de resgate. Mas será que nós aprenderíamos a importância de zelar da embarcação se o resgate chegasse imediatamente? Não. Então esse é um conceito importante também que esse livro nos permite fazer. Nós todos aqui, de certa forma, somos náufragos da nossa própria jornada evolutiva. Já poderíamos estar em condições melhores, mas a gente insiste em repetir padrões perturbados. E aí então, estamos no momento do naufrágio. Estamos percebendo que aquelas propostas que nós cultivamos por séculos não vão nos levar a porto seguro. Está naufragando. A prece é a tábua de salvação. E se nós aproveitarmos o tempo até que o resgate chegue, a gente vai pensar, puxa vida, eu deveria ter cuidado melhor da calefação, eu deveria ter deixado um bote salva-vidas, eu deveria ter deixado os coletes. E a providência divina funciona assim. No momento em que nós aprendermos o que for necessário, o resgate chega. Mas enquanto não chega, é a prece. A prece é a tábua
tábua de salvação para que a gente não afunde de vez. A prece não vai resolver o nosso equívoco, a prece não vai resolver aquele aspecto da conduta que deve ser melhorado, mas é o socorro imediato que evita o pior e nos dá fôlego para que nós mesmos corrijamos o que for necessário. Olha que bonita essa outra frase que eu anotei aqui. Nunca, pessoa alguma, estará em solidão e sofrimento se erguer o pensamento à fonte do amor. Muito bem. Essas reuniões espirituais que estão acontecendo, né? O livro retrata 2 reuniões espirituais maravilhosas, de uma descrição comovente. Espíritos da mais alta envergadura moral, passando instruções, consolações, trazendo para os benfeitores que nos assistem todo o respaldo necessário para que haja paz, equilíbrio, segurança. Numa dessas reuniões que aconteceu na região amazônica, o Miranda relata aqui, né, que o próprio Spinelli conversou com ele, que nesses dias, nesses momentos dessas reuniões, né, das altas lideranças astrais, são dias de purificação do orbe terrestre. As camadas energéticas mais densas são imediatamente suavizadas. As ondas de barbaridades se diluem. Claro que é um evento temporário, porque é relativo à reunião. Mas é tão grande a repercussão amorosa dessas reuniões que não por acaso estão acontecendo simultaneamente. Então Spinelli relata que ao mesmo tempo que aconteceu no Brasil, nos outros povos, reuniões semelhantes também aconteceram. E há uma somatória de forças luminosas de amor que por si só vão dissipando esses miasmas perturbadores que nós temos cultivado por séculos. Muito bem. Aí tem um outro conceito desse livro que eu nunca tinha visto. Tá? Os clarins, dentro do meu conhecimento, foi a segunda vez que eu ouvi falar, né? A primeira vez foi no Nosso Lar, que foi a segunda vez. Mas na parte final da obra, tem um evento aqui que assim, me impressionou profundamente. É a transladação de regiões perturbadas. Transladar é remover, modificar. Bom, começa, né, antes de falar sobre esse evento em si, começa essa parte, né, da obra, até a última parte, está na última parte, uma incursão que Miranda faz, sendo liderado por Eurípides Barçanufo, né, que é outra grande liderança espiritual que está diretamente ligada a esse momento que o Brasil está vivendo, Bezerra de Menezes, Ismael, né, todos estão trabalhando, como sempre, mas de maneira muito intensa. Né. Eles vão fazer uma incursão, né, numa região que é considerada aqui para nós, né, na América do Sul, Brasil, como uma região muito importante do ponto de vista de agregar espíritos trevosos. Né? É onde esses que se autodenominam justiceiros se alojam e por isso colocam ali a identificação do local como cidade da justiça. Os termos que os espíritos usam, os espíritos desequilibrados inteligentes, né, eles são cheios de sofismas. Eles usam palavras
com uma conotação, com uma interpretação dúbia, como se eles fossem capazes de fazer justiça, acaba acontecendo, mas não por conta deles. Aqueles que para lá se dirigem, o fazem por uma identidade vibratória. Então, como está colocado aqui, lideranças religiosas extremamente perturbadas, que de maneira consciente, né, fizeram mau uso da atribuição que tinham para conduzir as pessoas, né, dentro da religião, qualquer que seja ela. Deveriam usar o magnetismo, a oratória, os recursos para conduzir aquelas pessoas sob sua responsabilidade para o encontro com a força do amor, o encontro com Deus. E deturparam este roteiro. Políticos e outros comprometidos com questões sociais. Então são pessoas que erraram muito. Plantaram muitos espinhos, plantaram perturbações. A semeadura é livre, colheita obrigatória. Então, eles são atraídos por uma sintonia para regiões como essa cidade da justiça, e ali, em função do complexo de culpa, quando são defrontados com as suas ações, se fazem imediatamente reféns daqueles que estão lá perturbados e que se nutrem desse sistema pérfido. Muito bem. E aí o Miranda relata que então saíram nessa incursão. E aí cabe aqui, né, de maneira muito sutil, né, o Miranda pergunta, mas o que nós vamos fazer lá? E aí já é apresentado este conceito da transladação. O que é isso? Como o momento pelo qual a Terra está passando realmente está num clímax, num ápice, num apogeu, regiões trevosas serão inteiramente deslocadas, né? Essas regiões são organizadas por fluidos. Não são os fluidos que nós temos aqui. Na modificação do fluido cósmico universal, aqui nós temos um tipo, que é a matéria que nos serve, e no plano espiritual é um outro tipo. É a mesma essência numa outra frequência. Certo? Mas para acelerar o progresso, regiões inteiras estão sendo transportadas para planos mais atrasados. Esse conceito, pelo menos para mim, foi algo novo. E aí a gente pensa, né, assim, ai que bom que já vai tudo de uma vez. Mas aí volta aquele conceito. E se tem um ente querido nosso lá? Como é comum, né, nas reuniões mediúnicas, espíritos luminosos se apresentam buscando uma oportunidade de reencontrar um filho querido, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe. Como no próprio livro Nosso Lar, que o pai do André Luiz estava numa região perturbadíssima. E a mãe do André Luiz numa esfera acima de Nosso Lar, que o André Luiz nem tinha acesso. Como que, né, a mãe do André Luiz poderia ficar bem, sabendo que o esposo que ela amava estava numa condição deplorável? Então ela explica para o André Luiz, no primeiro encontro que eles teve, na pergunta do pai. Ele fala, mãe, e o papai? Não tem notícias dele, filho, seu pai está sofrendo muito. Porque ele teve seus equívocos durante a existência física, né? Ele tinha duas amantes que tinham expectativas em relação à convivência com ele, que não aconteceu. E quando ele se desvinculou do corpo físico, foi naturalmente atraído pelo vínculo que ele tinha com elas, pelas promessas que havia feito. E estavam os três em regiões de sofrimento.
mais difíceis que o próprio umbral onde André Luiz estava. Aí ele pergunta para a mãe: e agora, mãe, o que vai ser feito? Já está tudo programado, meu filho. Eu vou renascer, vou receber seu pai como esposo mais uma vez, e as duas amantes serão nossas filhas. E eu confio na misericórdia divina que será possível encaminhá-las para o bem. E nós temos, né, no livro Ave Cristo também, outro exemplo. Quinto Varro reencarna, estava nas altas esferas, sem necessidade nenhuma de voltar à Terra. Mas o seu filho amado, Tassiano, perturbado, nas regiões espirituais vinculadas à Terra, né, na época da Roma Antiga. Alcione, também do livro Renúncia, a mesma coisa. É só nós pensarmos uma pessoa que a gente ame muito, que a gente goste muito. O ônibus está indo e a gente vê que a pessoa está ficando para trás. A gente chama o motorista, né? Como na minha infância: Paulinho, Paulinho, espera um pouquinho. Aí, nessa parte, algo sublime, né? Duas passagens. Uma é que quando eles estão nessa região, assim, horrenda, né? O Miranda descreve que era uma mistura de pântano, pútrido, com uma furna, sem iluminação, com um vento constante, uma chuva gelada e um odor fétido, em que as entidades, né, misturadas naquele lodaçal com aspectos repugnantes, ele descreve de maneira até nítida, né, um local horroroso. E aí ele vê, aos poucos, uma luz que vem de longe. Ele vê que é uma fileira, né, e que é um grupo grande de pessoas em fila indiana. E na frente está a Santa Isabel de Portugal. Talvez a maioria se lembre, né? Ela foi rainha de Portugal, Rainha Isabel. Nasceu em 1271. Ela esteve encarnada, né, no fim do século XIII e começo do século XIV. 800 anos atrás. Talvez alguns lembrem da música ou da gravura. Tem uma gravura que imortalizou, né, a Rainha de Isabel, Santa Rainha de Isabel, porque ela, rainha, saía para atender os sofredores, os enfermos, e levava pão para os famintos, e o rei não admitia isso, que era Dom Dinis. Uma das vezes ele encontra ela, e ele já tinha determinado, né, que ela não fosse ao encontro daqueles miseráveis, né, povo sofredor, que não fosse. E ela estava, né, com a roupa, sacola, assim, cheia de pão. E ele chega com aquela severidade, falando: o que é você tem aí? E ela falou: são rosas. Deixa eu ver. Quando ela põe a mão na sacola e tira, eram rosas, né? Tem uma pintura famosa, né, que retrata isso, tem músicas também, né, que retratam isso, mas para ilustrar que desde aquela época esse espírito benemérito já atendia os sofredores. E aí o Miranda relata que vê ela, né, que se reporta diretamente a Maria de Nazaré, em incursões rotineiras nessa região tenebrosa, para resgatar aqueles sinceramente arrependidos. Então ela fala do Evangelho, fala de Jesus, e aqueles que realmente querem, de verdade, uma nova oportunidade, são recolhidos, né, por centenas de trabalhadores. E também tem a parte, né, o Miranda entra junto com Eurípides Barçanufo e outros, né, engenheiros siderais, entram dentro da cidade e dentro, né, da construção principal lá. E vão ter, né, Eurípides, aos poucos as pessoas, né, os espíritos desequilibrados vão percebendo que aquele grupo é diferente.
E aos poucos eles vão cercando e levam, então, Eurípides da frente junto com a liderança, né, que é um ser monstruoso. Um irmão nosso, um espírito, há séculos, aliás, milênios, né, que está inclinado ao mal, que é o responsável por aquela região. E mirando na hora a pergunta, uma pergunta muito minha, pelo menos, né? Ele cochicha assim com o colega dele: mas o que nós estamos fazendo aqui? Aí ele é esclarecido. As regiões perturbadas, consagradas ao mal, serão transferidas para planos sintonizados com o mal. Mas todo aquele que quiser aproveitar o momento de transformação terá a sua oportunidade. Então, olha aqui que o Eurípides fala: nós vamos acolher todos aqueles que estiverem arrependidos. E aí nós lembramos daquela frase de Jesus, né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou ficará perdida. Então, aqueles que quiserem agora, e isso me comoveu tanto, os espíritos de luz estão indo, como sempre fizeram, mas de maneira mais intensa, lá onde estamos mais desequilibrados, perturbados, perguntando assim: olha, a hora chegou, vem com a gente. E todos aqueles, independente dos erros, dos crimes, das falhas, que sinceramente falarem: eu quero, vão ser recolhidos para começar o processo de reajustamento. E vão permanecer ali e serem deslocados os que voluntariamente não quiserem. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mesmo no erro, no equívoco. E aí vem, né, aqui essa informação: aqueles que quiserem sair serão retirados, serão preparados, serão conduzidos para experiências equilibradas e benfazejas, né? E nesse contexto, eles então saem, né, depois da cidade. Tem o que seria um embate, na verdade, um embate verbal, né? Apesar dos espíritos perturbados quererem por toda lei agredir o grupo fisicamente, né, obviamente que a estatura moral dos trabalhadores do bem, Eurípides Barçanufo, na verdade eles já esperavam algum tipo de confrontamento verbal, e não aconteceu nada com eles, saíram dali tranquilamente. E enquanto isso acontecia, os engenheiros siderais estavam conferindo as condições para operarem, né, grandes modificações magnéticas para o deslocamento massivo dessas regiões. Aqui não tem muitos detalhes de como está se processando, isso já está acontecendo. Obviamente porque não temos analogia, né? A analogia mais próxima que eu vejo são essas máquinas extraordinárias que a gente tem hoje na construção civil, né? Recentemente eu vi uma coisa que, se alguém me falasse há 10 anos atrás, eu nunca ia acreditar, né? A construção de um prédio de 10 andares em 26 horas. Talvez alguns tenham visto o vídeo, né? Na China. Tudo pré-fabricado, né? Uns blocos enormes assim, uns guindastes assim, de tamanho inacreditável. E aquilo vai, né? 4, 5 guindastes colocando os grandes blocos, né? E fazendo uma amarração. Recentemente eu passava numa estrada que está sendo duplicada também. E eu falei: nossa, mas como esses tratores aumentaram, né? Aquelas retroescavadeiras, né? Os tratores com concha, o rolo compressor. Então, assim, se nós aqui dentro da nossa alimentação já temos recursos assim extraordinários de modificação da matéria do nosso plano, é fácil deduzirmos o que é que não existe no plano espiritual.
Mas esse é outro conceito que eu não conhecia, né, de deslocamento massivo, né, de regiões inteiras. Mas a misericórdia divina, mais uma vez, chama atenção, né, porque sempre existe uma oportunidade. Sempre existe mais uma chance. Sempre aqueles que realmente quiserem o acolhimento receberão. Então, pessoal, já chegando perto do fim, né, nós marcamos para terminar às 16 horas. Vou deixar alguns minutos, né, para se alguém quiser falar alguma coisa. Mas alguns itens chamam a atenção, né? Primeiro, como sempre, é a presença da misericórdia divina. Em todas as situações. Vamos pensar, se nessas regiões tenebrosas, nós temos o espírito quilate de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Santa Isabel de Portugal, com certeza também estão entre nós aqui. O socorro está sempre disponível. E como foi falado, né, que eu até li aqui, está por determinação do Senhor da vida que o socorro se faça em caráter de urgência, trazendo paz e coragem. Então não vai resolver nossos desafios num passe de mágica, isso não seria nem justo. Mas o recurso da pacificação e da coragem para seguirmos em frente, isso está à disposição de todos nós que nos dispusermos a orar. Então, resgatando os pontos-chave que esse livro trouxe, pelo menos para mim, né? Alguns aspectos, né? Aqui, cada livro bom que a gente lê, traz a cada leitura um novo conceito, um novo aprendizado, né? A gente pode passar a vida inteira lendo o mesmo livro. Alguns eu faço isso, né? A Marcela fala assim, mas você vai ler Paulo e Estevão de novo? Vou. E vou passar a minha existência na eternidade lendo esse livro. Porque cada vez que a gente lê, tem uma conotação diferente. Mas o que eu trouxe aqui hoje, né, que pelo menos para mim foram os pontos que mais chamaram a atenção, são: esta pandemia está aí para acelerar o nosso progresso. É o progresso da humanidade. Quem é a humanidade? Sou eu, José Carlos, Cineia, Paulo, Sandra. Cada um de nós. Então façamos essa pergunta. Eu estou me aplicando no meu próprio progresso? Porque é para isso que está acontecendo. Outro conceito fundamental, né? Estamos vivendo um momento de maior perturbação espiritual das nossas existências. Esse é um conceito claro do livro. Portanto, se eu estiver sendo assediado espiritualmente, desafios na saúde, na família, no trabalho, possivelmente as coisas estão acontecendo como deveriam. Porque se não estiver acontecendo nada de desafiador comigo, talvez eu esteja sendo aquele jogador que está com um pé no campo e um pé fora da linha, né? Olhando para o vestiário. Não está incomodando ninguém. Isso aí ninguém precisa marcar, né? Terceiro conceito: os recursos de socorro estão extraordinariamente intensos, rápidos e disponíveis. É só a gente solicitar. É o nosso grande momento, que nós possamos aproveitá-lo da melhor forma que nós pudermos, né? É pouco provável que algum de nós aproveite na integralidade. Mas se nós conseguirmos, né, sanar essas dependências aí que estamos arrastando há milênios, se evitarmos os exames do fim do ano, recuperação, e passarmos de ano com uma nota satisfatória, nossa, sensacional. Tá certo? Bom, pessoal,
Esses foram os apontamentos que eu trouxe. Eu vou concluir aqui. E temos alguns minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né, fico à disposição.